início do inverno, as ondas do Oceano Atlântico transportam uma nova geração de enguias, dos locais de desova, no Mar dos Sargassos, para a costa do Golfo da Biscaia. A Euronews falou com o presidente do Grupo da Enguia Sustentável. Mais de 1.000 milhões de enguias de vidro chegam aqui todos os anos. É uma viagem extraordinária. A enguia tem a forma de uma folha e flutua, retorcendo-se para seguir a incrível corrente do Atlântico, subir os rios de água doce para poder ganhar peso durante mais de 10, 15, 20 anos. E depois faz a viagem de volta pelos Açores para regressar ao Mar dos Sargassos. Mas em poucas décadas, a população de enguias europeias caiu 90%. Para perceber o problema, é importante conhecer a forma como a enguia é pescada. Enguias minúsculas são capturadas de forma controlada. A maioria é libertada em rios e pântanos, uma parte é cultivada em viveiros. A Euronews falou com um agricultor do sudoeste da França que compra enguias aos pescadores locais para vendê-las assim que atingem o peso certo. Trata-se de uma iguaria com procura no mercado. A empresa francesa produz 5 milhões de enguias e trabalha com o Grupo da Enguia Sustentável para implementar boas práticas. Temos um sistema de reciclagem de água em circuito fechado. Graças à estabilidade do sistema, não usamos antibióticos nem pesticidas. 3/4 das enguias consumidas na Europa provêm destes viveiros. A Euronews visitou uma empresa dos Países Baixos que produz mais de 200 toneladas de enguias fumadas por ano e que apoia projetos de recuperação da população. Para evitar a extinção da espécie, o setor europeu da enguia está a ajudar a financiar a investigação e várias medidas de conservação. Se não cuidarmos da natureza, vamos perder o nosso trabalho. Vamos perder a nossa cultura. Vamos perder as nossas tradições culinárias das enguias. É muito importante que as empresas que dependem da natureza tenham cabeça e aceitem que a natureza tem limites e que é preciso cuidar dela. A crise manifestou-se na década de 1980, quando as chegadas de enguias de vidro do Atlântico caíram de forma alarmante. Um declínio nunca visto em décadas em toda a Europa. Quando era adolescente, saía para pescar à noite. Lembro-me do mar cheio de enguias jovens. E isso acabou. Não sabemos qual é a causa do declínio. Perda do habitat, poluição das águas interiores, a sobrepesca. E introduzimos um parasita. Pode ser uma alteração climática do oceano. Provavelmente é uma mistura de todos esses elementos, mas não sabemos. Para agravar a situação, há redes de tráfico que despacham ilegalmente toneladas de enguias para a Ásia em contentores e bagagens. Há 3 anos foi desmantelado um grupo de criminosos chineses que operava em Espanha com ramificações em Portugal, mas o mercado negro continua a representar cerca de 50 toneladas por ano. Há quem sugira a proibição da pesca à enguia, mas alguns especialistas consideram que a regulação do setor, numa perspectiva de longo prazo, seria mais eficaz. Entre 1980 e 2010 houve um declínio de 15% ao ano. Após o Regulamento Europeu sobre a Enguia em 2007, houve uma estabilização em 2010. Há 11 anos que os números são mais ou menos constantes, com um pequeno aumento. Estamos a começar a reverter a situação. No entanto, não podemos fazê-lo sozinhos. É preciso mudar a forma como a nossa água doce é gerida. O rio Frémur, no norte da França, é vital para a migração das enguias do mar para o interior e vice-versa. Ao longo do processo evolutivo, as enguias adaptaram-se aos obstáculos naturais, mas há cada vez mais barragens. Essas barreiras afetam o fluxo do rio, aumentam a poluição e a toxicidade, o que enfraquece as enguias.
Há 1.200.000 barragens na Europa, uma barragem por cada 400 metros de cursos de água. Tudo isso contribui para o declínio da espécie que precisa de migrar e viver num riacho capaz de permitir uma continuidade fluvial da nascente ao mar. Os cientistas realizaram um estudo aprofundado do rio Frémur. A migração das enguias está a diminuir, apesar dos picos recentes, possivelmente devido às numerosas barreiras. Para respeitar o regulamento da enguia, os Estados-membros da União Europeia devem tomar medidas para facilitar a migração da espécie. Existem passagens para peixes, mas a eficácia dessas estruturas é limitada. Os investigadores sugerem a implementação de medidas mais inteligentes, como a abertura temporária das barreiras durante os picos de migração. Apesar das medidas implementadas neste local, com a instalação das passagens para enguias, a população diminuiu. Os esforços têm sido necessários, mas não são suficientes. As centrais hidroelétricas são uma fonte de energia renovável, mas as turbinas podem ferir e matar enguias maduras no momento em que voltam ao oceano para a desova. Nos Países Baixos, há um projeto de proteção das enguias baseado num método simples. As enguias são pescadas e libertadas do outro lado da represa para que possam seguir de forma segura para o mar. As enguias têm crescido aqui durante 15 a 30 anos. Não estaria bem, de um ponto de vista moral, deixar que elas se magoassem na central hidroelétrica. Os pescadores são pagos pela Fundação Holandesa de Comerciantes, Viveiros e Pescadores de Enguias e pela indústria hidroelétrica. A Fundação afirma que o número de capturas libertadas aumentou quase 6 vezes desde 2013, o que pode ser um indicador de que a população de enguias está a recuperar gradualmente. Os especialistas são unânimes. A proteção da espécie deverá implicar décadas de esforços contínuos, de modo a impedir a extinção. Na Europa, temos agora o Pacto Ecológico Europeu. Os fatores sociais, económicos e ambientais estão ligados. Queremos um pacto ecológico para a enguia, para poder regressar aos números anteriores.